não me queima, as águas não vão afogar, pois estás comigo, não estou sozinho, eu estou guardado no esconderijo, não estou sozinho, e tu estás comigo. E temer porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalhas, seu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo, eu creio em ti. Haja o que houver, e venha o que vier, irás prover de novo, eu creio em ti. Não vivo do que vejo, eu vivo do que creio, irás prover de novo, eu creio em ti.
não são as circunstâncias que cessarão, que tirarão os nossos olhos de Ti. Nossa confiança está em Ti, nossa devoção está em Ti, nossa esperança, nossa fé estão em Ti. Nós cremos em Ti, ó poderoso Deus. Vamos erguer as nossas mãos e as nossas vozes e cantar a tempestade. E a tempestade e o vento forte não vão roubar a mim. Vamos lá, erga sua voz um pouco mais forte. Diga: a tempestade. Vamos lá, erga suas mãos com fé, vamos cantar. E a tempestade, a tempestade. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, um pouco mais alto. E a tempestade não vão roubar a minha fé em Ti, meu Deus, em Ti, meu Deus, em Ti, meu Deus, em Ti, meu Deus. E temer porque Se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalha, seu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo. Eu creio em Ti. haja o que houver, Venha o que vier, irás prover de novo. Eu creio em Ti. Vivo por Ti, irás prover de novo. Eu creio em Ti. assim que luto minhas guerras, assim que luto minhas guerras, assim que luto minhas guerras, é assim que luto minhas guerras. Erga sua voz, vamos lá, vamos juntos, vamos declarar. Assim que eu luto minhas guerras, é assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, é assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, é assim. Parece que estou cercado, mas sou guardado por Ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por Ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por Ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por Ti. Assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, é assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, pois parece
cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. E parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. E parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou Guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, é assim. Assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, é assim, pois é assim. Assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, é assim. Assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras. Vamos erguer as nossas vozes e cantar, pois parece que estou cercado, mas sou. Guardado por ti. Vamos lá, vamos. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou. Guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Se você pode, aplaude o nome de Jesus. Ah, Senhor, é confiando, é dependendo que lutamos as nossas guerras. É em ti. Ah, Senhor, nós confiamos no poder que há no Teu nome, Jesus. Nós confiamos, Jesus, no poder que há em Teu nome para quebrar cadeias, para romper com os grilhões. O nome sobre todos os nomes, aquele colocado acima de todos. Ah, Jesus, sim, nós cremos em Ti, Jesus. E só um nome há, o nome de Jesus, nome que traz cura, salvação. Só um nome há, o nome de Jesus, todas as nações vão declarar que o Pai o exaltou, seu nome colocou acima de todo povo. Diga no nome de Jesus, cadeias vão cair, pois toda autoridade tens, e em seu nome o inferno treme. Diga em seu nome, e em seu nome os coxos andam, os coxos andam.
Só um nome há, o nome de Jesus, nome que traz cura, salvação. Só um nome há, o nome de Jesus. Todas as nações vão declarar. Vamos juntos cantar isso em seu nome. E em seu os coxos andam. Pois em seu nome. E em seu
os cegos vêm, e em seu nome os mortos vivem. Ah, meus irmãos, nós estamos cantando sobre o poder que há no nome de Jesus. Nós estamos cantando sobre o poder que existe sobre o nome de Jesus. O nome sobre todo nome. O nome que tem poder para romper com todas as cadeias, com todos os grilhões. O nome que tem poder sobre toda doença. Eu sinto de nós fizemos algo específico nesse momento. Algo bem rápido, mas muito profético. Você não vai precisar sair do seu lugar. Se você possui algum tipo de enfermidade, nós estamos cantando sobre isso, olha, sobre o poder do nome de Jesus. Se você tem algum tipo de enfermidade crônica, física, emocional, de qualquer tipo, eu gostaria que você levantasse a sua mão. Que você levantasse a sua mão agora em um passo de fé, confiando e crendo no poder que há do nome de Jesus. Erga suas mãos nesse momento. Você que tem algo, algum tipo de enfermidade, algum tipo de doença, você que de alguma forma já está desacreditado, aleluia. Você que está do lado dessa pessoa que está com as mãos levantadas, eu gostaria que você colocasse as suas mãos sobre ela nesse momento. Se do teu lado tem alguém com as mãos levantadas, coloque as suas mãos sobre ela nesse momento, vamos. E nesse momento eu gostaria que, como uma voz profética, você começasse a erguer a sua voz. Você começasse a declarar palavras de vida sobre a vida dessa pessoa. Comece a liberar palavras de cura sobre a vida do irmão que está aí do teu lado. Vamos lá. Nós estamos cantando e orando a respeito do nome de Jesus. Ramarababababachei, ó Jeová Rafa, Ramabababababachei. Vamos lá, não pare, não pare, não pare. Continue orando, continue intercedendo. Ramarababababachei, vem nos visitar. Toca Jesus, toca Espírito Santo de Deus. Ralabarabachei. Nós cremos que há poder em teu nome, Jesus. Vem fazer, vem fazer, vem fazer aquilo que homem ainda não viu, aquilo que olhos não viram, aquilo que ouvidos não ouviram. Vem fazer, oh, vem fazer. Jesus, pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Vamos lá, erga sua voz e cante. Há poder no nome de Jesus. Há poder no
de Jesus. Oh, há poder no nome de Jesus. Pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. É no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Vamos lá, há poder, e há poder no. Vamos lá, Ergue vamos suas lá. mãos aos céus e declare isso. Fé. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Declare. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Aleluia. Glória a Deus. Pegue o seu kit da ceia. Nós vamos celebrar a ceia do Senhor. Se você não está aí com os elementos da ceia, você pode erguer uma das suas mãos e os voluntários irão entregar para você. Tem um texto que está em Lucas capítulo 22, verso 19 e 20, que está escrito assim, ó: tomando o pão, deu graças, partiu e deu aos discípulos, dizendo: isto é o meu corpo dado em favor de vocês, façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo: esse cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vocês. Pai, nós apresentamos o pão que simboliza o teu corpo, que foi entregue em nosso lugar. Apresentamos o suco da uva, ó Deus, que tipifica o teu sangue, o sangue da nova e da eterna aliança. Ó Deus, a aliança é essa, ó Deus, que nos resgata do inferno, que, ó Deus, que tira todo o poder do pecado, que nos tira de todo o poder da miséria, que nos tira de todo o poder da enfermidade e libera sobre nós a vida de Cristo, Pai. Nós participamos da ceia do Senhor como parte da igreja que se reúne aqui na região noroeste. Ó Deus, celebrando isso em memória do Senhor, e faremos isso até que o Senhor retorne, porque a tua palavra diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Ó Deus, porque nós somos perdoados, nós somos justificados, nós somos redimidos pelo sangue precioso de Jesus.
E com essa certeza em nosso coração, nós participamos da ceia do Senhor em nome de Jesus. Coma do pão, beba do suco. Aleluia, se assente por um instante. Quero compartilhar um texto com você que eu acho muito precioso. Eu queria que você prestasse bem atenção nele. Nós vamos ler dois textos, e esses dois textos falam sobre as duas multiplicações dos pães. Então tem uma primeira multiplicação dos pães e tem uma segunda multiplicação dos pães. Preste bem atenção nisso. Marcos capítulo 6, no verso 41 ao 44, fala que Jesus vai alimentar uma multidão de 5.000 homens com 5 pães. 5.000 homens com quantos pães? Com 5 pães, e sobram 12 cestos. E o texto diz assim, olha: tomando ele, quantos pães? Diga 5. E os 2 peixes, erguendo os olhos aos céus, os abençoou, e partindo os pães, deu aos discípulos para que os distribuíssem. E por todos repartiu também os 2 peixes. Verso 42. Todos comeram e se fartaram, e ainda recolheram quantos cestos? Diga 12. Diga 5 pães, recolheram 12 cestos. E o texto diz assim, olha: cheios de pães, de pão e de peixe. Os que comeram dos pães eram 5.000 homens. Então a primeira multiplicação eram 5 pães, eram 5.000 homens, todos se comeram e fartaram-se, e ainda sobraram 12 cestos cheios. A segunda multiplicação dos pães que vai colocar aí, nesse texto que nós vamos ler, fala que haviam agora 4.000 pessoas. Diga 4.000 pessoas. Diga assim, 7 pães. Então preste atenção. O outro era 5.000 pessoas e 5 pães. Esse aqui são menos pessoas, são só 4.000, e agora são mais o quê? Mais pães. E o texto diz que eles sobraram somente quantos cestos? Quantos? Então lá, na primeira multiplicação eram 5 pães, 5.000 pessoas, e sobraram 12 cestos cheios. Agora aqui são 4.000 pessoas, tem mais pães, 7 pães, só que sobraram menos cestos cheios. O texto diz exatamente isso. Sobraram só 7 cestos, 4.000 pessoas somente. Tinha mais pães. O outro era mais pessoas, menos pães, e sobraram mais. Então, por que só 7 cestos, se a quantidade de pessoas era menor e a quantidade de pães era maior? Será que entre o capítulo 6 e o capítulo 8 de Marcos, será que entre a primeira multiplicação e a segunda multiplicação de pães, o poder de Jesus diminuiu? Não era mais o mesmo? Por que motivo a segunda multiplicação não foi maior do que a primeira?
Se era menos pessoas, era mais pães, então a probabilidade era que fosse muito maior os que iriam sobrar. Então, os discípulos aqui na segunda multiplicação, eles não entregaram todos os pães. Na primeira multiplicação, eles entregaram todos os pães que tinham. Foi o que Jesus havia pedido para alimentar a multidão. Na segunda, eles não alimentam todos. Existia um 8º pão, só que os discípulos não entregaram o 8º pão, só entregaram 7 pães. E a Bíblia diz, está escrito, nós sempre lemos esse texto, pode colocar o próximo slide. Provérbios 11:24 diz: o que retém, além do que é justo, ser-lhe-á considerado pura perda. Na primeira multiplicação houve um milagre muito maior, porque os discípulos entregaram aquilo que o Senhor pediu. A segunda multiplicação era menos pessoas, era mais peixe, mas eles não entregaram o seu melhor diante de Deus, porque na verdade não existiam só 7 pães, existiam 8 pães, mas eles entregaram apenas 7 pães. Jesus multiplica a si mesmo e alimenta as 4.000 pessoas. Agora, como é que nós sabemos que eles esconderam o 8º pão? Olha só o que diz o verso 14. Diz assim, olha, o mesmo texto de Marcos 8. Ora, aconteceu que eles esqueceram de levar pães, e no barco não tinham consigo, senão o quê? Um só. O texto diz exatamente isso no verso 14 do mesmo texto da segunda multiplicação. Ora, aconteceu que eles se esqueceram de levar pães, e no barco não tinham consigo senão um só. Agora, existiam 8 pães, eles esconderam um pão e levaram só os 8. Agora, qual que é a resposta de Jesus para isso? Olha o que diz nos próximos versículos, versículo 18 a 21. Diz assim, olha, Jesus agora ele está ensinando os discípulos, e ele diz assim, olha, tendo olhos, não vedes? E tendo ouvido, não ouvis? Não vos lembrais de que quando partis 5 pães para 5.000, quantos cestos cheios de pedaços recolheste? Responderam eles, 12. Próximo. E de quando parti os 7 pães para os 4.000, quantos cestos cheios de pedaços recolhestes? Responderam, 7. Ao que Jesus lhe disse, não compreendeis ainda? Vocês não entenderam a matemática dos céus, como é que funciona? Jesus ele está indignado, e ele vai falar para os seus discípulos exatamente isso. Vocês estão com o coração endurecido, vocês estão com os olhos fechados, vocês não conseguem perceber que eu sou. Quando Moisés falou assim, quando eu for até Faraó e ele perguntar quem te enviou, ele disse, diga que o eu sou te enviou. Eu sou o suprimento, eu sou a cura, eu sou a provisão, eu sou a resposta, eu sou a porta, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, eu sou tudo o que vocês precisam. Os discípulos eles esconderam, o 8º pão não foi entregue. Sabe por quê? Por causa, provavelmente, será que não foi por causa do medo de faltar? Será que muitas vezes nós não estamos retendo algumas coisas porque nós estamos com medo de faltar? Será que muitas vezes nós não usamos de fidelidade com Deus totalmente porque nós somos incrédulos? Nós pedimos para Deus abrir a porta, nós pedimos para Deus nos abençoar, Deus faz isso. Mas aí quando há uma situação lá na frente, nós somos incrédulos, nós não acreditamos. Ou será que eles não levaram o 8º pão por falta de confiança em que Jesus era o grande eu sou? Jesus está dizendo para ele, rapaz, eu fiz um milagre para vocês. Vocês trouxeram 5 pães, nós alimentamos 5.000 pessoas, sobrou 12 cestos. E vocês agora retêm, vocês não aprenderam. Não existe escassez no céu, Jesus está ensinando ele. E a pergunta é, por que muitas vezes nós retemos o 8º pão? Por que muitas vezes nós não entregamos? A coisa é bem simples, a Bíblia fala que nós devemos entregar 10% daquilo que nós recebemos.
Menos do que isso, preste atenção, é oferta. Ele está dizendo, olha, não retenha o 8º pão. Jesus está ensinando para eles, olha, existe fruto e existe semente. Você come o fruto, mas a semente você precisa plantar. Quando nós retemos, além do que é justo, ele diz que vai ser pura perda. Se coloque de pé, por gentileza. São princípios que nós podemos aplicar nas nossas vidas e ver a provisão de Deus. Erga suas mãos para os céus, eu quero orar pela sua vida. A Bíblia diz que o Senhor é a nossa fortaleza e a nossa rocha, e que perfeitamente desembaraça todo o nosso caminho. Não há escassez nos céus. Pai, eu oro a Deus por um tempo de visitação do Senhor sobre a vida financeira dessa casa. Deus, eu oro em nome de Jesus. Ó Deus, oro para que o Senhor traga experiências, ó Deus, sobrenaturais, não somente de provisão, mas de portas abertas, de grandes negociações, de prosperidade, de portas de trabalho, de causa na justiça. Ó Deus, que as empresas prosperem, que aqueles que são empregados cresçam na sua empresa. Ó Deus, que aqueles que estudam para concurso sejam aprovados, e que nós vejamos, ó Deus, a boa mão do Senhor sobre nós, sobre a nossa casa, sobre a nossa dependência. Nós decidimos quebrar todo o ciclo de escassez, de miséria, sobre a nossa vida, sobre a nossa família, sobre a nossa geração, sobre a nossa descendência, e nós nos abrimos, sem reter o 8º pão, para ver os céus abertos, ó Deus, e a multiplicação sobrenatural do Senhor, em nome de Jesus. Saia do seu lugar, traga seu dízimo, a sua oferta. Você pode fazer a sua transferência bancária através do Pix. Sempre confira para ver se está o nome da igreja. Aleluia. As crianças podem ir para a salinha, sem correria. Crianças lindas e abençoadas. Nós vamos ter o nosso IC News. Agora o nosso Boa noite, Igreja de Cristo. Está começando agora o nosso IC News. Fique bem atento porque vem aí muitas informações. Sejam muito bem-vindos ao acampamento Next Level. Você não ouviu errado, nosso acampamento vem aí. E se você quer ir para um próximo nível, você não pode ficar de fora. Dias 27, 28 e 29 de setembro vai acontecer o nosso acampamento Next Level. Dias em que seremos impactados com o sobrenatural de Deus. Serão 3 dias incríveis e as nossas expectativas estão altíssimas. Queremos mergulhar no próximo nível. Com direito a festa temática, diversão e muita competição entre as equipes. Corre e faça sua inscrição pelo link da bio do nosso Instagram. Ou procure algum líder de jovens. Não vai ficar de fora, hein? E você que está chegando na igreja agora e sentiu da parte de Deus que aqui é o seu lugar, dia 25 de agosto, às 9 horas da manhã, teremos o nosso Café Integração. Um momento para estarmos juntos em comunhão e você conhecer um pouco mais da igreja. E para participar, procure um dos líderes ou um dos balcões no final do culto ou um dos nossos canais digital de comunicação na igreja, secretaria ou o Instagram. Queridos, e nesse mês de agosto nós temos um período especial de oração, de busca e de
de consagração ao Senhor, é o nosso agosto de Deus. Do dia 1º ao último dia de agosto, em 2 turnos de oração, das 5 às 6 da manhã e das 21h30 às 22h30, estaremos orando aqui no prédio da igreja. Venha, já existem inúmeros testemunhos de resposta da parte de Deus. Se eu fosse você, não ficava de fora. Agosto de Deus, nosso mês de consagração. Ser igreja onde quer que vá é importantíssimo para a nossa Igreja de Cristo. Então vamos falar sobre as nossas células. Se você ainda não faz parte de uma célula, procure uma liderança da nossa igreja e venha participar. Se você deseja receber uma célula na sua casa, fique atento, chame uma liderança também, os nossos pastores, mas não deixem de estar participando. Para você, papais e mamães, se você tem criança entre 1 a 10 anos, preste atenção nas 3 faixas etárias, crianças de 1 a 3 anos, de 4 a 6 e de 7 a 10. Leve a sua criança até a salinha e não perca essa oportunidade para que a sua criança cresça dentro da palavra, dentro dos conhecimentos. E a nossa agenda semanal, ela continua a todo vapor. Então, lembrando você, terça-feira às 8 horas da noite temos a nossa terça profética. Durante a semana nós temos as nossas células. Aos sábados nós temos Zadok às 5h30 da tarde e às 8 horas da noite o nosso culto de jovens inconformados. E no domingo, às 7 da noite, nós nos reunimos para o nosso culto de celebração, então não fique de fora. E lembrando você que todos os nossos cultos são gravados e transmitidos no nosso canal do YouTube. Dito isso, se programe para você participar de todas as atividades semanais da nossa igreja, ok? Então fique agora com uma palavra abençoada. Aleluia. Glória a Deus. Pode colocar, nós temos só alguns reforços aqui. Nossa escola ministerial começa essa semana. Você ainda pode fazer a sua inscrição, tá joia? O único custo é o da apostila, tá joia? Vale pelo semestre, tá bom? Se você tiver alguém que tem apostila e quiser pegar essa apostila, não precisa pagar nada, tá joia? Nós queremos, não é ganhar dinheiro, mas nós queremos abençoar a sua vida com o ensino. Pode passar. Nosso café, o pastor Sonimar já avisou, pode colocar o próximo. Nós vamos ter o nosso acampamento, também foi falado, pode colocar. Glória a Deus, nós vamos para lá, vou chamar a Laís aqui. Para quem não conhece, a Laís é a caçulinha. É a minha filha mais nova e ela vai estar nos abençoando com a palavra nessa noite. Então a Laís, eu vim do Maranhão para Goiânia, né? E Deus não deixa nada muito barato, Ele pegou e levou ela para lá. Então ela está agora, ela está lá em Imperatriz e também em Goiânia. Então ela trabalha lá e ela trabalha aqui. Então, tanto ela como o Bruno, esposo, estão servindo na igreja lá em Imperatriz e estão agora nesse corre-corre lá aqui. Estenda suas mãos, mesmo sentado, estenda suas mãos, vamos orar pela Laís. Pai, nós pedimos a bênção do Senhor sobre a vida da Laís, que ela seja boca do Senhor, para liberar algo da parte do Senhor sobre nós, individualmente, como igreja, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Boa noite, irmãos, como vocês estão? É sempre muito bom estar em casa, a gente sente saudade, né, bem? E enquanto o Mateus estava cantando as canções, eu me emocionei muito porque tem muito a ver com a nossa palavra. E, tá vendo? A equipe de louvor está alinhada com o Espírito Santo, gente. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Lucas, capítulo 24. E nós vamos trabalhar um texto um pouco extenso, mas eu queria pedir a sua atenção, a sua companhia, para que a gente pudesse compreender aquilo que o Senhor deseja falar nessa noite, amém? Vamos lá? Lucas, capítulo 24, a partir do versículo 1. A gente poderia trabalhar vários assuntos em cima desses textos que serão lidos, mas eu queria compartilhar algo com vocês que o Senhor vem ministrando ao nosso coração nesses últimos meses. Lucas, capítulo 24, a partir do versículo 1. Mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, as mulheres foram ao túmulo levando os óleos aromáticos que haviam preparado. Encontraram a pedra removida do túmulo, mas ao entrar não acharam o corpo do Senhor Jesus.
Aconteceu que, perplexas a esse respeito, apareceram-lhe 2 homens com roupas resplandecentes. Estando elas com muito medo e baixando os olhos para o chão, eles disseram: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembre-se do que ele falou para vocês. Olha, lembre-se do que ele falou para vocês. Estando ainda na Galileia, é necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de pecadores, seja crucificado e ressuscite no 3º dia. Então, elas se lembraram das palavras de Jesus. E voltando ao túmulo, anunciaram todas essas coisas aos 11 e a todos os outros que estavam com eles. Essas mulheres eram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago. Também os demais que estavam com elas confirmaram essas coisas aos apóstolos. Versículo 11. Mas para eles, tais palavras pareciam um delírio. Eles não acreditaram no que as mulheres diziam. Pedro, porém, levantando-se, correu ao túmulo e, abaixando-se, viu somente os lençóis de linho e nada mais, e retirou-se para casa, admirado com o que tinha acontecido. Nós vamos seguir trabalhando esse texto, mas só para você entender aqui o cenário inicial dessa história. Jesus, enquanto vivo, por várias vezes ele disse: olha, eu vou morrer, mas ao 3º dia eu vou ressuscitar. Olha, é necessário que eu morra, é necessário que haja o sacrifício, mas o 3º dia eu vou ressuscitar. Então havia uma promessa, havia algo liberado da parte de Jesus, e aqueles que caminhavam com Jesus já tinham ouvido isso várias vezes. E esse não é o tipo de recado que a gente esquece, concorda? Pense em alguém que você ama, alguém com quem você se importa. Imagine que hoje essa pessoa vire para você e fale: olha, seguinte, eu vou morrer a qualquer momento, mas fica tranquilo que no 3º dia eu vou ressuscitar. Você esqueceria dessa fala da pessoa? É uma fala assim que te provoca, é uma fala estranha, minimamente diferente. É uma fala que a gente não deixa entrar no ouvido e sair no outro. Mas vamos supor que tenha demorado, sabe? E por causa da correria do dia a dia, eles tenham acabado de se esquecer disso. Acabaram se esquecendo. O que seria o natural? Na hora que Jesus fosse crucificado e morresse, o normal seria o quê? Opa! Bem que ele falou que ele ia morrer. Mas ele falou que ia morrer, mas ele também disse que ele ia ressuscitar. Então, ainda que eles tivessem esquecido, no momento da crucificação, eles deveriam ter se lembrado. Esse é o natural, porque não é uma promessa muito comum. Mas sabe o que é estranho? Que esse texto vai dizer que as mulheres foram até o túmulo. E de repente, olha só o que ele vai dizer. Aconteceu que, perplexas a esse respeito, apareceram-lhe 2 homens com roupas resplandecentes. Estando elas com muito medo e baixando os olhos para o chão, eles disseram: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Elas estão levando uma catracada divina aqui. Ué, por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ei, vocês não estão lembrando que existia uma promessa? Vocês não se lembram que tinha a promessa de que era o 3º dia? Ei, hoje é o 3º dia? Traduzindo, olha o que o texto vai continuar dizendo. Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembre-se do que ele falou para vocês estando ainda na Galileia. Então eles viram: opa, uai, por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Se lembra do que Jesus falou para vocês lá na Galileia? É necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de pecadores, seja crucificado e ressuscite quando? No 3º dia. O versículo 8, coloque ele aqui no telão, por favor. Olha o que diz o versículo 8.
Lucas 24:8. Então elas se lembraram das palavras de Jesus. Já causa estranheza, não causa? Esse esquecimento? Mas então elas se lembram. Após elas ouvirem isso, elas se recordam daquilo que Jesus havia falado lá na Galileia. E o texto vai dizer que então elas vão até os 11 apóstolos e aos outros que estavam com eles e contam: ei, nós fomos lá no túmulo, mas deixa eu contar um negócio para vocês, o túmulo estava vazio, ele já não estava lá. Vocês lembram que existiu uma promessa? A gente até tinha se esquecido, mas deixa eu te contar mais. Tinha 2 anjos lá que lembrou a gente. Ei, a gente se esqueceu. Hoje é o 3º dia e lá na Galileia Jesus tinha liberado a promessa. Opa, é hoje. Ele não estava lá, a promessa se cumpriu. Ei, Jesus ressuscitou. Mas vamos seguir no texto. O texto vai dizer, versículo 10, perdão. Essas mulheres eram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago. Também as demais que estavam com elas confirmaram essas coisas aos apóstolos. Versículo 11. Mas para eles, tais palavras pareciam um delírio. Eles não acreditaram no que as mulheres diziam. Olha só. Jesus, enquanto caminhou com eles, já havia deixado o recado, já havia dado a informação: olha, eu vou morrer, mas ao 3º dia eu vou ressuscitar. E parece que eles se esqueceram, parece que eles não acreditavam, mas não bastasse, porque como quem havia ouvido isso, antes mesmo de ouvir isso, como que eles deveriam estar? Turres! Hoje é o 3º dia, Jesus prometeu que no 3º dia ia ressuscitar. É hoje que o nosso amado vai ressuscitar. É hoje que a promessa vai se cumprir. É hoje que nos encontraremos com Ele. Chegou o dia. Aonde será que Ele vai ressuscitar? Será que Ele vai aparecer na porta do túmulo? Será que Ele vai aparecer no alto monte? Será que Ele vai aparecer na Galileia? Aonde será? Que hora será? Será daqui 10 minutos, 20, 30? Eu só sei que Ele irá ressuscitar, porque Ele falou que no 3º dia ressuscitaria. Era isso que nós esperávamos daqueles que criam em Jesus. Afinal de contas, nós estamos falando de pessoas que eram muito próximas de Jesus. Pessoas que viram Jesus ressuscitando Lázaro. Pessoas que viram Jesus curando cegos, curando leprosos. São pessoas que viram Jesus curando pessoas de todo tipo de enfermidade, tirando de todo tipo de sofrimento, libertando de cativeiros espirituais. Foram pessoas que provaram que aquilo que Jesus fala, Ele cumpre. Mas no que pese, eles tenham visto, eles tenham ouvido, eles tenham participado de vários sinais e maravilhas que Jesus realizou. O que parece é que eles não criam na ressurreição. O que parece é que caiu no esquecimento uma promessa tão importante e que mudaria o curso da humanidade. E esse texto, ele vai seguir. Vai dizer que Pedro, então, vai lá para conferir. Chega lá, Pedro vê. Vamos para o versículo 13. Naquele mesmo dia, 2 discípulos estavam indo para uma aldeia chamada Emaús, que ficava a uns 10 quilômetros de Jerusalém. Iam conversando a respeito de tudo o que tinha acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus, repetem comigo, o próprio Jesus, se aproximou e ia com eles. Mas olha o que segue dizendo. Porém, os olhos deles estavam como impedidos de o reconhecer. 17. Então ele lhes perguntou: o que é que vocês estão discutindo pelo caminho? E eles pararam entristecidos. Um porém chamado Cleopas respondeu: será que você é o único que esteve em Jerusalém e não sabe o que aconteceu lá nestes últimos dias? Ele lhes perguntou: do que se trata? Eles explicaram:
aquilo que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que era profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Versículo 21. Nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel. Mas depois de tudo isso, já estamos no 3º dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade também que algumas mulheres do nosso grupo nos surpreenderam, indo de madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus. Voltaram dizendo que tinham tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao túmulo e verificaram a exatidão do que as mulheres disseram, mas não o viram. 25. Então ele lhes disse: como vocês são insensatos e demoram para crer em tudo que os profetas disseram. Olha só, havia uma promessa liberada pelo próprio Jesus. E aqui a gente não está falando da população em geral. Nós estamos falando de pessoas que caminhavam com Jesus, de pessoas que viram Jesus operando, pessoas que tinham um relacionamento próximo com Jesus, pessoas que já era para conhecer a índole, o caráter, a veracidade do Senhor. Mas na hora da perda de Jesus, após passar por aquele intenso sofrimento, nós vamos ver que eles deixaram de crer na promessa. O texto vai dizer que quando Jesus chega, o próprio Jesus aparece na frente deles e vai dizer que eles não reconhecem Jesus. O texto vai dizer o seguinte: enquanto conversava e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles, porém os olhos deles estavam como impedidos de o reconhecer. E aí ele pergunta: o que é que vocês estão discutindo? E vai dizer que eles pararam entristecidos. Meus irmãos, era o 3º dia, era o dia da promessa, era o dia para esses discípulos estarem comemorando e festejando, cheios de expectativa, aguardando o cumprimento da promessa, aguardando para ver o que é que o Senhor ia fazer. Mas ao invés disso, eles estavam indo para outro lugar, estavam indo para o caminho de Emaús, entristecidos, tristes, descrentes, sem acreditar. Sabe, quando a gente começa a pegar os verbos aqui nesse texto, a gente vai ver que ele fala: olha, aquilo que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que era profeta. No outro versículo, no 21, vai dizer assim: nós esperávamos. Eles estão falando no passado, é pretérito imperfeito, Rosinha? Pretérito imperfeito. Olha, a gente achava, a gente esperava que ele era quem iria redimir Israel. Você percebe que eles não estão falando como quem crê? Você consegue perceber a incredulidade do coração deles, a dúvida no coração deles. E Jesus pergunta para eles, né? Eles não reconhecem Jesus. E Jesus começa a perguntar e eles falam: só você não está sabendo o que está acontecendo. Jesus, aquele que a gente apostava todas as fichas, aquele que era o profeta, aquele que nós esperávamos que fosse quem iria nos redimir. Mas hoje já é o 3º dia. A gente vê eles desanimados, sem crerem, sem acreditarem. Mas você tem alguém que você convive muito com esse alguém? Quem é casado, seu cônjuge, dependendo do jeito que ele olha, você já sabe se ele está bravo, se ele está chateado, se ele está feliz. Você que não é casado, mas tem um amigo. Às vezes vocês estão na churrascaria ou comendo sanduíche, e a mesa está cheia, e alguém solta e vocês querem tecer um comentário, mas não dá. Já teve essa situação? Aí você dá uma olhada e você conversa com o olhar. Porque você conhece tanto aquele amigo que, dependendo do jeito que você se olha, você já sabe o que um e o outro estão querendo dizer. Quando você convive muito com alguém, você sabe a forma que a pessoa olha, o tom de voz que ela usa. Você conhece essa pessoa. Dependendo da intimidade que você tem, você conhece até o cheiro, o toque dessa pessoa. Mas esses homens andaram com Jesus diversas vezes. E Jesus aparece
na frente deles, e eles veem o homem, mas não conseguem ligar os pontos. Não conseguem reconhecer que aquele homem é quem? Jesus. Eles ouvem a voz, eles veem com os olhos, mas eles não conseguem entender. No versículo 16 vai dizer o seguinte: porém, os olhos deles estavam como que impedidos de o reconhecer. Isso chama sua atenção? Como é que alguém que conhece tanto o outro fica cara a cara, ouve a voz e não consegue reconhecer quem é? Alguém com quem lutou tantas batalhas juntos, comeu tanto quilo de sal, como diz aqui no Goiás, e não consegue reconhecer a voz, não consegue reconhecer quem está diante deles. O texto vai dizer que eles estavam como impedidos de ver. Existe um texto em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4, se puder ser projetado. Vai dizer o seguinte: nos quais o Deus deste mundo cegou o entendimento dos descrentes, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. No qual o Deus deste mundo, o Deus deste século, que é o diabo, cegou o entendimento de quem? De quem? Descrente. Quem é o descrente? Aquele que não? O texto está dizendo que o Deus deste século, que o Deus deste mundo, o diabo, ele cegou o entendimento do descrente. Ele cegou o entendimento do que não crê, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Esses discípulos que estavam a caminho de Emaús, eles estavam crendo? Não. Se eles não criam, eles são descrentes, ok? Aqui não está falando de gente que você conhece Jesus ou não conhece Jesus, está falando de crer. Se você crê, você é crente. Se você não crê, você é descrente. E o texto em Lucas 24 vai dizer o quê? Que parece que eles estavam como impedidos de o reconhecerem. E o texto de 2 Coríntios 4 vai dizer que o Deus deste século cegou o entendimento dos descrentes, para que não lhes resplandeça a luz de Cristo, que é a imagem de Deus. Muitas vezes, sabe o que acontece conosco? Nós deixamos de crer. E quando nós deixamos de crer, o nosso entendimento ele é cegado. E nós não conseguimos entender, Laís, como assim? Há mais ou menos 1 ano e pouco, nem bem, 1 ano e meio, menos. Algo aconteceu conosco, foi onde o Senhor falou conosco nesse texto. Onde começou a dar tudo errado, em todas as áreas. E isso me levou a uma profunda crise, porque a sensação que eu tinha é que nós estávamos fazendo tudo certo e parece que estava dando tudo errado. Alguém já passou por uma situação dessa? Você já passou por uma situação que parece que você tenta, bate, a porta não abre? Que parece que você está andando em círculos, que parece que você não consegue sair do lugar? Ou você já passou por momentos onde você não consegue entender o que está acontecendo? Aí você ora, fala: Deus, eu quero entender. Eu não estou entendendo o que está acontecendo. Eu não estou entendendo o porquê, o para quê. Eu não estou entendendo o que o Senhor está querendo me ensinar. E você ora e não consegue entender. E você fala: Senhor, eu preciso de uma direção. Deus, eu quero, como um bom filho, eu quero te obedecer. E tudo que eu quero é uma direção clara do Senhor, para que eu faça da forma certa. E parece que a gente ora, querendo uma direção para fazer o certo. E parece que você não consegue receber essa direção. Alguém já passou por isso? Ou só eu? Estou sozinha nessa? Irmãos, difícil não é passar pela dificuldade, difícil é você passar pela dificuldade. E você orar, e parece que nada está acontecendo. E parece que é pelo menos entender, e você não consegue entender. O porquê, o para quê, ou pelo menos o propósito. Deus, já que o Senhor está fazendo isso, é porque
porque o Senhor quer me ensinar alguma coisa. Então, qual o propósito? E você não consegue entender. Ou às vezes você precisa tomar uma decisão e você não consegue encontrar uma direção. Sabe o que aconteceu conosco? Muitas coisas foram acontecendo de uma vez. E no início eu pensei o seguinte: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Tudo isso está cooperando para o meu bem. Vai dar certo, meu bem. Vai dar certo, vamos orar. Aí eu fui lá, pastor Hamilton, ora por mim, porque está dando tudo errado. Acho que é o capeta tá tentando. Aí ele, vamos orar, e orava, expulsava os capetas e nada resolvia. E eu pedia, papai, ora por mim, e nada resolvia. E a gente orava e nada resolvia. E a gente olhava e parecia que estava fazendo tudo certo. E as coisas, as portas se fechando, enfermidade, na questão profissional, tantas coisas acontecendo de uma vez. E no início eu cheia de fé. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, são chamados no seu propósito. Os que confiam no Senhor são como um monte de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Porque aquele que começou a boa obra na sua vida há de completar em Cristo Jesus. E eu comecei a lembrar daquilo que me gerava fé. Só que passava dia, outro dia, e o cenário não mudava. No início, a gente está cheio de fé. E aí a gente ora com autoridade, a gente crê de todo o coração. E se Jesus responde rápido, tá tudo bem. O problema é quando ele demora. Aí a gente, no início eu estava cheia de fé, depois eu já não estava com tanta fé assim, aí eu já não sentia vontade de orar. Aí o Bruno falava assim, meu bem, vamos orar. Eu falei, eu não quero orar, eu estou brigada com Deus. Eu não estou entendendo aqui o que está acontecendo. E aí, aquela Laís que no início estava cheia de fé e de esperança, de repente a esperança vai miando. Aí o papai falava assim, minha filha, se te mostras fraca no dia da angústia, como é, pai? Se te mostras fraca no dia da angústia, é porque a tua força é pequena. Minha filha, você tem que ficar forte. E eu olhava e falava, Jesus, mas eu não estou dando conta. Eu quero pelo menos uma direção. Eu quero pelo menos entender. Eu não consigo entender. E às vezes nós passamos por isso. Diante da crise, diante do sofrimento, quando eles chegam, quando a enfermidade chega, quando a crise chega, muitas vezes nós nos lembramos das promessas, nós declaramos as promessas, nós declaramos a palavra, nós oramos, nós jejuamos, mas vamos sendo pressionados de um lado e de outro. E às vezes nós vamos deixando de alimentar a nossa fé. Aí a gente já não ora como a gente orava, a gente já não lê a palavra como lia, a gente começa a faltar o culto porque a gente está triste, está deprimido. E aí de um lado, você está sofrendo pressão de todos os lados, e do outro, a gente deixa de nutrir a nossa fé. A gente já não vai para a célula como a gente ia. A gente já não vai para o discipulado como a gente ia. A gente já não congrega como a gente congregava. A gente já não lê a Bíblia como lia. A gente já não adora como a gente adorava. E de outro lado nós somos pressionados, atacados e moídos pelas situações. Meu irmão, não tem jeito. Se você está no meio da crise, sendo confrontado por ela, moído por ela, do outro lado você precisa alimentar o seu espírito. Porque senão a força vai acabar. E aí sabe o que acontece? Quando a pressão vem, a gente tem boa vontade, a gente ora, a gente busca, mas aí a gente vai se cansando, porque parece que a gente está orando, e a resposta não está vindo, a direção não está acontecendo, parece que não está fluindo. E a gente vai desanimando e vai enfraquecendo na nossa fé. E quando a gente vê, a gente já se acostumou com a situação. Quando a gente vê, a gente já nem se lembra da promessa. Quando a gente vê, a gente já nem acredita muito no cumprimento dela. Esses discípulos andaram com Jesus. Esses discípulos queimavam por Jesus.
Mas eles passaram pela dor de ver o Cristo ser pego como um ladrão, ser colocado numa cruz, ser destruído, ser moído, apanhar, ser espancado. Eles viram o Cristo, aqueles que eles tanto amavam, aqueles que traziam direção para eles, sendo crucificado. Eles passaram por um grande abalo emocional, psicológico, eles passaram por uma perda. E no meio do sofrimento, no meio da pressão, ao invés de se lembrarem da promessa, de se apropriarem da promessa, eles se esqueceram, alguns se esqueceram, outros tratavam como se ela não fosse se cumprir. Quantas vezes nós passamos por isso? Sabe, e esse texto trouxe cura para o meu coração, porque quando eu estava vivendo o auge dessa crise, eu li a Bíblia. Abre para mim sua Bíblia em 2 Coríntios 4. E eu ficava assim, sem saber o que fazer. Sabe por quê? 2 Coríntios 4 traz os meus textos preferidos. E ele vai dizer assim: em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Ficamos perplexos, porém não desanimados. Somos perseguidos, porém não abandonados. Somos derrubados, porém não destruídos. Levamos sempre o nosso corpo, o morrer de Jesus, para que também a vida dele se manifeste em nosso corpo. E diante da crise da pressão, eu parei de alimentar a minha fé como alimentava. E eu parei de crer nas promessas. Eu parei de crer nas promessas que haviam sido liberadas. E a tristeza tomou conta do meu coração. A angústia tomou conta do meu coração. O desespero, a aflição, a ansiedade. Porque eu parei de crer. E sabe o que acontece? No momento em que a gente deixa de crer, o nosso entendimento, ele é cegado. E aí Jesus, ele pode aparecer para você, ele pode se revelar para você, que você não irá vê-lo, você não irá percebê-lo. E no meio dessa crise eu lia esses textos que eu tanto gostava, e eu falava: Jesus, a palavra diz que a gente vai ser pressionado, mas não destruído, que não vamos desanimar, e eu estou desanimada. A tua palavra diz que os montes de Sião, como é? Como que é o versículo, lembra? Como os montes de Sião, que não se abalam e permanecem para sempre. Mas eu estou abalada, eu estou desanimada, eu estou triste. Aí eu vejo Paulo dizendo: eu me alegro no sofrimento. Aí eu pegava e falava assim: Jesus, o que é que ele viu em você que eu ainda não vi? Porque eu não consigo me alegrar no sofrimento. Eu não consigo me alegrar na dor. Eu não consigo confiar. A tua palavra diz que os que confiam no Senhor são como montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. E eu conheço a tua palavra. O Senhor já fez tantos milagres em mim. Eu já vi com os meus olhos, eu já ouvi com os meus ouvidos, mas eu não consigo confiar na provisão. Eu não consigo crer. Eu estou desanimada, eu estou abalada. E isso gera às vezes uma crise dentro de nós que somos crentes, porque a gente se sente sendo incoerente. Eu tenho um Deus tão bom, Ele pode todas as coisas. Por que eu não consigo confiar nele? Por que eu não consigo descansar nele? Por que eu não consigo me alegrar no sofrimento se Ele é suficiente? Quem tem o Cristo tem o Pai, quem tem o Pai tem tudo. Por que essa ansiedade, esse desespero, essa tristeza está na minha alma, se eu conheço o Senhor que governa todas as coisas? Por que eu estou aflita e ansiosa, se o meu Senhor cuida de mim? Por que eu estou angustiado? Por que você está ansioso nessa noite? Se o Deus que te salvou é o Deus que te guarda, é o Deus que te sustenta. Mas sabe, à medida que a gente deixa de crer, o nosso entendimento é cegado. E aí às vezes Deus está falando conosco e nós não estamos conseguindo perceber que é Ele. Às vezes Ele está agindo e está trabalhando, mas nós não conseguimos perceber, porque o nosso entendimento está cegado. E eu li esse texto de 2 Coríntios 4, e eu falava: Senhor, eu quero viver isso, mas eu não estou dando conta, eu não consigo entender, eu não consigo ter direção. E talvez nessa noite você chegou aqui dessa forma.
sem entender o que você está vivendo, precisando de uma direção, buscando por ela, mas parece que você não consegue ver esse norte, essa direção. Talvez você chegou aqui já tendo se esquecido das promessas do Senhor. Ou talvez você até se lembre delas, mas talvez você já orou tanto e elas não aconteceram. Talvez você já batalhou tanto, já jejuou tanto por elas e elas não se realizaram. E talvez hoje você já não consegue crer nelas. Deixa eu te dizer, isso não acontece só com você. Isso acontece comigo, isso aconteceu com os apóstolos. Mas por que você está falando de você? Eu quero te dizer o seguinte, é normal isso acontecer conosco. Mas nós precisamos parar para perceber o que está acontecendo. O texto vai dizer que Jesus apareceu na frente deles e eles não reconheceram, porque eles estavam como impedidos de o ver. Quando deixamos de crer, o nosso entendimento ele é cegado, e aí nós não conseguimos entender o agir de Deus, a direção do Senhor e aquilo que Ele deseja operar. O texto ele segue dizendo que os discípulos chegam a contar para Jesus que as mulheres foram lá, que os anjos falaram com elas, contaram para eles que Pedro foi lá, curiou, testificou, e mesmo assim eles estão falando como quem não crê. E o texto segue mostrando que Jesus repreende eles, falando que eles não creem. Olha, então ele lhe disse: como vocês são insensatos e demoram para crer em tudo o que os profetas disseram. Não é verdade que o Cristo tinha de sofrer e entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Jesus começa a dizer sobre as promessas. Quando se aproximaram da aldeia para onde iam, ele fez menção de passar adiante. Próximo. Mas eles o convenceram a ficar, dizendo: fique conosco, porque é tarde, e o dia já está chegando ao fim. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que quando estavam à mesa, ele pegou o pão e o abençoou. Depois partiu o pão e deu a eles. Olha só o que vai dizer agora. 31. Então os olhos deles se abriram e eles reconheceram Jesus. Mas ele desapareceu da presença deles e disseram um ao outro: não é verdade que o coração nos ardia no peito quando ele nos falava pelo caminho e quando nos explicava as Escrituras? Esses discípulos conheciam Jesus, caminhavam com Jesus. Eles ouviram o próprio Cristo dizendo que Ele ressuscitaria. Quando chegou no terceiro dia, que era para eles estarem alegres, festejando, esperando o momento em que Jesus iria ressuscitar, ao invés de estarem preparando a mesa, preparando a festa, eles estavam tristes, sofrendo, entristecidos e falando como se Jesus não fosse cumprir a sua palavra. Eles estavam desanimados, abatidos, e eles encontram com Jesus, não conseguem reconhecer Jesus porque eles estavam como impedidos de o perceber. E Jesus começa a recordá-los, e de repente Jesus, muito esperto, chega num determinado lugar. Jesus faz como se fosse passar adiante, ele fala: opa, Jesus não, ele fala: opa, fica aqui com a gente e entra. E o texto vai dizer que Jesus, ele se assentou à mesa. E aconteceu que quando estavam à mesa, ele pegou o pão e o abençoou. Depois partiu o pão e deu a eles. 31. Então, os olhos deles se abriram. E eles reconheceram Jesus. Eles andaram com Jesus e não o perceberam. Eles conversaram com Jesus e não o identificaram. Mas no momento em que eles sentam à mesa para ter comunhão com Jesus, os olhos deles se abrem
E eles conseguem perceber que quem está sentado à mesa com eles é Jesus. E aí Jesus logo desaparece da presença deles. E eles falam assim: é Jesus que estava sentado à mesa conosco. Ei, no momento em que você se assenta à mesa com Jesus, que você tem comunhão com Ele, o coração dele é revelado a você, o seu entendimento é aberto. Então eles falam que os olhos deles se abriram e eles dizem um para o outro: é por isso que o nosso coração queimava quando ele falava. Se você chegou aqui nesse lugar sem entender o que está acontecendo, clamando ao Senhor por entendimento e parece que você não consegue ter, clamando ao Senhor por direção e parece que você não consegue identificar, talvez o que você esteja precisando é se assentar à mesa com Jesus para ter comunhão com Ele. Porque quando nos assentamos à mesa para ter tempo com o Senhor, mesa fala de intimidade, de relacionamento, olho no olho, atenção. Os olhos se abrem e eles conseguem entender o que antes eles não estavam entendendo. E eles falam: é por isso que o nosso coração queimava. Deixa eu te falar, ter um coração queimando por Jesus não é o suficiente. Um coração queimando por Jesus precisa nos conduzir a sentar à mesa com Ele e conhecê-lo face a face e nos relacionarmos com Ele intimamente, porque é na comunhão que o meu coração é alinhado com o coração dele. É na mesa, é na comunhão em que o entendimento é ativado, onde a nossa fé é renovada. Talvez o que nós estamos precisando nesses dias é nos sentarmos mais à mesa com o Pai. Talvez a gente está tão ocupado tentando fazer dar certo, a gente está tão ocupado trabalhando, tão ocupado estudando, e tudo isso é muito bom, tudo isso é muito importante. Trabalhe muito, estude muito, ganhe dinheiro, viaje, mas nada disso pode ser mais importante do que se assentar à mesa para conhecer o coração do Pai, porque aquele dia vai chegar para mim e para você, onde nos encontraremos com Ele. E sabe o que mais vai contar naquele dia? Se Ele nos conhece e se o conhecemos. Quando você chegar à frente do Senhor, naquele dia, o Senhor vai olhar para você e falar: ah, Bruna, você, minha filha, que a gente se conhece só de se olhar, a gente que conversava, que estava junto, você não só foi salva, mas você era dirigida pelo Espírito, você andava comigo, você caminhava comigo, você se assentava à mesa comigo para ouvir de mim a resposta. Eu te conheço e você me conhece. Você sabia identificar a minha voz, você conhecia a minha voz, você conhecia a minha ação. Mesmo quando você não entendia, você voltava para o lugar de onde você nunca deve sair, que é na mesa comigo. Aquele dia vai chegar para mim e para você. Às vezes nós começamos a viver a nossa vida aqui na terra e a gente começa a achar que é apenas sobre sobreviver a esse mundo. A gente começa, sabe, a conduzir, a trabalhar, a estudar, a cuidar da família, como se a nossa vida fosse apenas isso aqui. E aí quando as coisas fogem do nosso controle, fogem do nosso domínio, quando as situações nos frustram, nós nos desesperamos. Sabe por quê? Porque os nossos olhos não estão fixos em Jesus. Porque os nossos olhos não estão fixos na eternidade. No texto de 2 Coríntios 4, quando ele diz, olha, versículo 16, por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso ser exterior se desgaste, o nosso ser interior se renova dia a dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória acima de toda comparação. Na medida em que não olhamos para as coisas que se veem, mas para as que não se veem. Porque as coisas que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. Sabe por que eles não desanimavam? Porque os olhos deles estavam fixos na eternidade.
e podia vir o que viesse. Eles se entristeceram, mas eles permaneciam firmes, porque sabia o que os aguardava na eternidade. Eles sabiam que esse sofrimento aqui é passageiro. Na eternidade não haverá morte, na eternidade não haverá dor, na eternidade não haverá sofrimento. Tudo isso é transitório quando os nossos olhos estão em Jesus e nós temos convicção de que isso é transitório. Isso não irá mais nos angustiar e nos tirar do centro da vontade do Senhor, porque sabemos de onde viemos e para onde voltaremos. Talvez você esteja desanimado, angustiado, aflito, ansioso, porque você está tão focado em resolver só as coisas daqui, que parece que as coisas são grandes demais. Mas quando colocamos os nossos olhos fixos no Senhor, fixos na eternidade, essas coisas são difíceis, mas nós sabemos que elas irão passar. Elas irão passar. E nós nos encontraremos com Ele. E não haverá mais dor, não haverá mais sofrimento, não haverá mais ansiedade. Aonde os seus olhos estão fixos? Os discípulos, diante do sofrimento, diante da pressão, eles se esqueceram da promessa. Eles deixaram de crer nas promessas. Os olhos deles estavam fixos ali naquilo que eles estavam vivendo. Estavam fixos nas situações. Aonde os seus olhos estão? Os seus olhos estão no problema? Os seus olhos estão na crise? Porque se eles estiverem aí, muito possivelmente você vai viver debaixo de ansiedade, de depressão, de angústia, de desespero. Porque isso vai afligir a sua alma e abalar a sua fé. Precisamos colocar os nossos olhos fixos na promessa. E sabe qual é a maior promessa? É de que um dia nos encontraremos com Ele. É de que existe uma eternidade com Ele. De que tudo podemos naquele que nos fortalece. Precisamos crer nas promessas. Eu queria te convidar a se colocar de pé. Esse texto, ele não para por aí. Depois que eles se sentam na mesa, no lugar de comunhão, os olhos deles são abertos, o entendimento deles é ativado, e eles percebem que o coração queimava. E o que nós falamos? Um coração queimando precisa nos conduzir a sentarmos à mesa com o Pai, para termos comunhão com Ele, porque é na mesa, é na comunhão, é no relacionamento diário com o Senhor, que a nossa fé é renovada, que o nosso coração é alinhado com o coração dEle. Mas quando nos sentamos à mesa, sabe o que acontece também? Nós recebemos direção e recebemos poder para viver a promessa. Quando a gente avança no texto, e eu não vou seguir pelo texto de Lucas, porque ele é grande, eu vou citar Atos 1:9. Olha o que o texto vai dizer. E comendo com eles, deu-lhes esta ordem: não se afastem de Jerusalém, mas esperem a promessa do Pai, a qual vocês ouviram de mim, porque João na verdade batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. O texto de Lucas 24, depois que Jesus, eles comem, tem comunhão, os olhos é aberto, eles identificam que é Jesus, vai dizer que Jesus desaparece, certo? E aí vai dizer que eles começam a falar: caramba, era Jesus, era por isso que o nosso coração queimavam. E o texto vai seguir dizendo que eles saem correndo para contar para os outros apóstolos que eles tinham visto Jesus, de que a promessa havia se cumprido. Lucas 24 vai dizer, 24:33, e na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e os outros com eles, os quais diziam: de fato o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido o Senhor Jesus no partir do pão. E o texto vai dizer que os outros apóstolos também estavam o quê? Duvidando. Como assim? O que aconteceu? De repente Jesus aparece para eles. E Jesus mostra as mãos dele, Jesus mostra os pés, e eles entram em crise. O texto diz assim: falavam eles ainda essas coisas, quando Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: que a paz esteja com vocês.
Eles, porém, ficaram assustados e com medo, pensando que estavam vendo um espírito. Mas ele lhes disse: por que vocês estão assustados? E por que surgem dúvidas no coração de vocês? Vejam as minhas mãos e os meus pés, sou eu mesmo. Toquem em mim e vejam que é verdade, porque um espírito não tem carne nem osso, como vocês estão vendo que eu tenho. 40. Dizendo isso, mostrou as mãos e os pés, e por não acreditarem eles ainda, por causa da alegria e da admiração, Jesus lhe disse: vocês têm aqui alguma coisa para comer? E Jesus usa o método. Então lhes apresentaram um pedaço de peixe assado e ele comeu na presença deles. A seguir Jesus lhes disse: são essas as palavras que eu lhes falei, estando ainda em vocês. Era necessário que se cumprisse tudo o que estava escrito a respeito de mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. 45. Aqui a gente já está falando sobre os outros discípulos, tá? Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as escrituras. E disse-lhes: assim está escrito, que o Cristo tinha de sofrer, ressuscitado entre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando em Jerusalém. Vocês são testemunhas dessas coisas. 49. Eis que envio sobre vocês a promessa de meu Pai. Permaneçam, pois, na cidade, até que vocês sejam revestidos do poder que vem do alto. Então Jesus os levou para fora até Betânia. Erguendo as mãos, os abençoou. Aconteceu que enquanto os abençoava, ia se retirando deles, sendo elevado para o céu. Então eles adoraram, voltaram para Jerusalém cheios de alegria, e estavam sempre no templo louvando a Deus. Quando nos sentamos à mesa com o Senhor para ter comunhão, os nossos olhos são abertos, o nosso entendimento é ativado, conseguimos ouvir e reconhecer que é Cristo falando conosco. Mas não só isso, quando o nosso entendimento é ativado, nós conseguimos entender as Escrituras. Sabe, você já leu a Bíblia e parece que você não entende nada. Será que o seu entendimento não está cegado? Porque quando o entendimento é aberto, a gente consegue compreender as Escrituras. E não só isso, o Senhor traz direção. Fique em Jerusalém. Agora eles não são mais discípulos perdidos, sem saber o que vai acontecer. Agora eles têm uma direção clara, eles conseguem ouvir, eles conseguem entender. Fique em Jerusalém. E o Senhor dá outra instrução: fique até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Quando o seu entendimento ele é ativado, você consegue reconhecer o Senhor, você consegue entender as Escrituras, você consegue entender as promessas, você recebe dele direção, mas você também recebe dele unção, capacitação para viver a promessa. Do alto você é revestido de poder para viver a promessa. E o coração que chegou entristecido agora está alegre, louvando e adorando ao Senhor. Esses discípulos lá atrás estavam entristecidos, abatidos, incrédulos, descrentes, desanimados, desesperados. Mas após ter o entendimento ativado, receberem direção do alto, agora o coração deles está alegre. Deixa eu te falar, o que mais causa ansiedade, pelo menos no meu coração, é não saber o que fazer, é não entender o que está acontecendo. Quando você consegue entender o Senhor, quando você consegue entender as Escrituras, isso traz paz para a sua alma. Onde há medo, aquilo é removido. Onde havia tristeza e angústia, dá espaço à alegria, porque agora você sabe o que fazer, quando fazer e como fazer. Nesses dias você está precisando de uma direção, você está precisando entender a vontade do Senhor. Então talvez seja o momento de falar: Senhor, eu não estou conseguindo te entender. Abre o meu entendimento, renova a minha fé, me leva para a mesa, me leva para a comunhão. Eu quero conhecer o seu coração.
cante essa canção. E ao partir do pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem tu és. E ao som da sua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. E ao partir do pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos. Deus, abre os nossos olhos espirituais nessa noite. Ativa o nosso entendimento. Os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. E ao partir do pão, e ao partir do pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem tu és. Ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor, queimam de amor, queimam de amor, queimam de amor. E ao partir do pão, e ao partir do pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem tu és. Ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor, queimam de amor, queimam de amor, queimam de Jesus. Ah, Senhor. Pai, nós não queremos nos encontrar com o Senhor e não reconhecer a sua voz. Não te entender. Deus, nós queremos entender o Senhor. Queremos te ouvir, queremos te perceber. Por isso, nessa noite, Jesus, se o nosso entendimento está cegado, ativa o nosso entendimento. Deus, quebra toda cegueira espiritual, tudo aquilo que tem travado o nosso entendimento, que tem nos impedido de entender a sua voz, de entender a sua direção, que caia por terra no nome de Jesus. Ativa o nosso entendimento, ativa o nosso entendimento. Chegando na mão. Abre os nossos olhos pra te ver. Abre os nossos olhos. Abre os nossos olhos. Abre os nossos olhos pra te ver. Abre os nossos olhos. Abre os nossos olhos. Abre os nossos olhos pra te ver. Oh, abre os nossos olhos. Abre os nossos olhos. Abre os nossos olhos pra te ver. Nessa noite eu queria orar por você que talvez se identificou com esses discípulos e que ao longo da palavra percebeu que talvez você se esqueceu das promessas, ou que talvez você não tenha conseguido mais crer nelas. Talvez você chegou aqui essa noite com o seu coração angustiado, aflito, ansioso. Você não tem conseguido descansar no Senhor. Você não tem conseguido entender o que o Senhor está fazendo. Talvez você esteja em crise com a sua fé. Eu quero orar por você. O
te sustenta é o Senhor. Se você está vivo hoje, não é porque existe uma ótima medicina, é porque o Cristo tem soprado fôlego de vida em você. Se a sua casa está de pé, é porque Ele está com você. Ele luta as suas guerras. Ei, se lembre de tudo que Ele já fez. Ele não irá te abandonar. Ele não é filho do homem para que minta, nem para que se arrependa, mas tendo Ele prometido, Ele irá cumprir. O que é que está tão difícil? O que é que está tão complicado? O que é que tem te atrapalhado de descansar, de confiar? O que é que tem te entristecido? O que é que tem te deixado aflito e ansioso? Entregue para Ele essa noite. Agora é o momento de se assentar à mesa com Ele. Comece a entregar para o Senhor nessa noite. Senhor, eu não estou conseguindo entender o que o Senhor está querendo me ensinar. Eu não estou conseguindo entender o que o Senhor está fazendo. Deus, eu estou cansado, eu estou frustrado. Senhor, eu já não consigo crer. Parece que eu não consigo achar uma saída. Parece que eu estou andando em círculos. Entregue ao Senhor nessa noite. Coloque os seus olhos em Jesus. Se derrame na presença dEle. Nele existe provisão. Nele existe sustento. Nele existe cura. Nele existe libertação. Nele existe restauração. Nele existe resposta e direção. Venha o que vier, me as prover de novo. Eu creio em Ti, eu não vivo do que vejo. Nós não queremos viver pelo que vemos, queremos colocar os nossos olhos fixos em Você. Deus, nessa noite, restaura os sonhos que o Senhor implantou em nós. Restaura a nossa fé, encharca o nosso coração de fé. Restaura as palavras liberadas. Restaura a fé, restaura os sonhos, restaura os projetos. Libera sobre nós ânimo, libera sobre nós alegria, libera sobre nós esperança. Irás prover de novo. Eu creio em Ti. Pegue suas mãos aos céus e declare isso em nome de Jesus. Venha o que vier, irás prover de Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Eu não vivo do que vejo, mas vivo do que creio. Irás prover de novo. Em alta voz nós cantamos a tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé em Ti, meu Deus. A tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé em Ti, meu Deus. Coloque a mão no seu coração e eu quero orar com você. Senhor, nós cremos na Tua palavra. Nós cremos em Ti. A Tua palavra nos afirma, ó Deus, está escrito que a revelação das Tuas palavras traz entendimento até o mais simples dos homens. Ó Deus, pelo poder e pela autoridade que há no nome de Jesus, tira agora toda a venda dos nossos olhos, descortina o nosso coração,